Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bolo de fubá com uma rosa. Mas antes uma palavra. Aqui no Salmo de número 40, versículo 11, diz assim: Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Aqui nós temos o risco do bolo de caçarola. É uma expressão que me enviaram. É o bolo simples, só que eu andei inventando umas coisinhas aqui. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Olha, esse bolo, quem me mandou a foto foi a Cozinha da Gabi. A Gabi segue o canal Sonalu Pinturas e eu sigo o canal Cozinha da Gabi. Ela faz coisas deliciosas. Obrigado, Gabi. E aqui vai sair hoje a pintura do seu bolo. Olha, aproveitei até o seu prato. Eu vou começar aqui por essas folhinhas, preenchendo a base com verde oliva, para ficar um pouquinho mais escuro. Tô usando um pincel número 6. E eu vou usar aqui na ponta o verde folha. O verde folha vai se mesclar com o verde oliva. Vai ficar uma folha assim meio, parece meio queimadinha, ao mesmo tempo com um tom de verde assim bem forte ali na borda. Ó, agora eu vou usar o marfim e olha o detalhe. Pego a tinta, ponho a tinta para cima, coloco no centro da folha. Agora eu vou puxar para o lado, deixando essa ranhura. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, ó. Coloco a tinta e venho puxando, deixando também uma ranhura. Essa ranhura, se eu passar o pincel por cima outra vez, vai sumir. Então, eu deixo, tá? Agora, eu vou fazer a outra do mesmo jeito. Ó, já comecei pela ponta ali mais claro. O verde oliva. Você pode usar a cor que você quiser para a folhinha. A cor que você gosta mais. O que eu estou mostrando é uma sugestão. Já vou colocar aqui também. E vou repetir a mesma coisa. Todas as folhas desse arranjo eu vou fazer dessa forma. Limpo o pincel. Agora eu venho com um pouquinho do marfim. Deixo arranhadinho, de fora para dentro, deixo arranhadinho. Aqui, ó, sempre ache o centro da folha. Vai ficar manchadinho, não faz mal. Pode ficar um pouquinho de excesso de tinta? Pode, não tem problema nenhum. Agora eu vou usar o pincel 0 e o mesmo verde oliva. Vou fazer aqui, ó, um cabinho. Vou fazer uma pontinha, umas ranhuras assim pelo meio, se precisar, uns detalhezinhos que não é um contorno propriamente dito, mas é um acabamento. Ó, eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar meio marcadinho, assim, contorno, o lado. Aqui eu vou pôr umas ranhuras dentro. Gosto de colocar aquela dobrinha ali na ponta. Se você gosta da folha só na base, não tem problema, pode deixar o seu, que vai ficar legal também. E agora, para finalizar a folha, eu vou pegar uma pinceladinha de marfim e vou passar. Você viu que esse marfim, ele não precisa ficar exatamente em cima do verde oliva. Pode ficar um pouquinho para o lado. E não precisa chegar com ele muito forte até na ponta. Bom, já te mostrei como serão as folhinhas. Agora, nós vamos fazer
o fundo branco do prato. Essa parte aqui, ó, ela é branca, porcelana. Aqui são detalhes coloridos. Nós vamos preencher de branco aqui, ó, tá vendo? Ah, tem uma borda em amarelo. Mas esse amarelo, ele não é dourado. É o amarelo de pintura. Aqui tem um pedacinho. Esse pedaço aqui dentro também. Eu vou preencher toda essa área. Olha, preenchi, mas não cheguei aqui até o final. Porque aqui eu quero deixar bem escuro para fazer a sombra da rosa. Então, eu vou pegar o pratinho, eu vou colocar uma pincelada de cinza, que nada mais é do que uma pincelada de branco, uma pincelada de preto. Você vai ter esse tom de cinza. E vou colocar uma pontinha de sépia nesse cinza. Olha como ele vai ficar. Um pouquinho mais escuro, digamos, do que o verde musgo claro. E com essa cor em cima do branco, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, desse lado, que vem aumentando assim, ó. Eu não pus o risco, porque vai confundir muito. Você vai olhar aqui no desenho e você vai fazer. Todo lugar que tiver branco, que você preencheu aqui, você vai colocando uma pinceladinha suja por cima, ó. Aí você imagina assim, ó, isso aqui é a sombra do bolo. Vai chegando aqui, vai aparecendo mais o branco. Aí você vai me seguindo aí para você ver onde vai colocar essa sombra. Tá vendo? A beiradinha aqui, ó, começa bem estreitinha, vai crescendo. Aqui, ó, já tá todo esse espaço branco. Agora, eu vou pegar essa mesma mistura e já vou colocar aqui. Só que agora, eu não pus o branco aqui. Eu vou colocar o escuro direto. Que tem o cabinho. Vou até passar por cima, porque esse cabinho, o risco vai aparecer. Tá vendo a altura do cabinho? Sujei o branco aqui. Mas eu não vou passar nessa área. Então, como você viu, aqui ficou bem escuro. Agora, eu vou marcar as cores que nós vamos usar aqui nesses arabescos. Primeiro, eu vou colocar um azul... Eu vou colocar o azul turquesa. Esse azul turquesa vai esse arabesco aqui do meio, ó. E depois, nesses dois pequenininhos do lado. Aí, você vai preencher mesmo, ó. Vai ficar assim, bem colorido. Preenchido o azul turquesa. Agora, eu vou pegar o azul celeste. E com o celeste, eu vou colocar nestes outros gordinhos aqui. Aqui, ó. Eu tenho um pedacinho ainda aqui do azul celeste, que seria isso aqui. Eu vou colocar desse lado azul, respeitando aqui o cabinho. E eu vou sumindo com ele. Aqui não vou deixar uma linha perfeita, porque aqui entra na área de sombra. Agora eu vou usar o verde folha para fazer esses daqui, ó. E por último, eu vou usar o vermelho profundo para fazer esse toquezinho aqui. Ali nem chega a aparecer o vermelho. Agora um detalhe. Você viu que no branco da porcelana a gente tem uma sombra. Então, nesses detalhes, a cor não pode ficar assim inteira. Ela tem que ter também a marcação da sombra. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar um pouquinho do sépia, tiro o excesso de tinta do pincel
E com esse sépia, eu vou fazer a marcação da sombra em cima da cor. De todas as cores. Aqui, ó, tá vendo? A linha da sombra tá passando por aqui. Então, eu vou usar o sépia em cima dessa cor, até aqui, ó, no azul marinho, no azul... O que é esse azul que eu usei? Turquesa. Você pode usar o sépia. E vai seguindo essa linha, tá? Cuidado para não se descuidar e passar. Não precisa preencher em cima e misturar, mas você tem que deixar uma camadinha bem certinha. Aqui, ó, esse daqui só vai ficar uma pontinha. A cor vai ser totalmente rebaixada. Aqui também fica só uma pontinha. E esse daqui não fica nada. Esse daqui também não fica nada. A gente passa o sépia nele inteiro. E esse verdinho também. Essa beirada aqui, eu vou colocar o amarelo canário. Se você não tem, misture um pouquinho do branco no amarelo ouro. Você vai ter o amarelo canário. Aí, eu vou preencher inteira. Eu tava usando o pincel número 2 para fazer esses detalhes. E eu vou usar o número 6 para preencher essa parte aqui. Pronto, eu já passei o amarelo. Agora, eu vou pegar... Nem lavei meu pincel. Peguei uma pinceladinha de vermelho profundo. Eu vou tirar totalmente o excesso. O pincel ficou só sujinho. E eu vou passar em cima desse amarelo, deixando assim, ó, meio arranhado. Não é para preencher, não é para fazer uma sombra parelho, misturandinho. Você vai pondo o pincel e puxando redondinho. Um lugar vai aparecer o amarelo, outro lugar vai aparecer mais o vermelho. Como aqui, ó, nesse cantinho, eu vou deixar mais vermelho. Aí, venho deixando o amarelo. Vou acertar a beiradinha aqui. Que o meu risco estava tortinho, porque eu risquei direto no pano. O teu risco vai certinho, tá? Porque vai ser feito no computador. Se precisar, volte com um pouquinho do amarelo. Tá vendo como dá certo? Eu acho que tá ficando muito vermelho. Aqui nesse cantinho, lembra que a gente tem uma sombra? Então, aqui também, você vai pôr vermelho e vai deixar assim, ó, mais forte. Vou lavar meu pincel, vou passar um pouquinho mais de amarelo. Deixando assim, ó, a marca. Tá vendo? Bem de leve. Vai colocando e levantando o pincel. Isso. Aí, nós temos o prato. Agora, nós vamos para o bolo. Essa parte aqui, ó, do lado do bolo, eu vou usar uma mistura de amarelo canário com telha com sépia. Primeiro, eu quero que você pegue, ó, o telha. Você vai fazendo manchas assim, porque o bolo, ele não é parelho de uma corzinha só. Vai deixando lugares. Eu fiz uma experiênciazinha aqui do lado. Ó, vai deixando uns lugares aqui assim. Quando você colocar a tinta naquele lugar, preencha. Aí você limpa teu pincel assim pra fora. Nessa borda aqui, pode deixar o telha com um pouquinho mais de intensidade. E aqui embaixo também. Pode colocar o telha mesmo que preenchendo. Olha, coloquei o telha, não vou lavar o meu pincel. Agora, eu vou colocar o amarelo aqui nesses intervalos.
Eu vou colocando e vou misturando, mas eu não tô cobrindo o telha. É só para ficar umas manchinhas mais claras. Mas você tem que cobrir o tecido, tá? Não deixa aquela transparência assim, ó, que não tem tinta. Eu forço bem o pincel. Eu coloco a tinta, ó, coloquei, aí eu aperto o pincel para uma tinta mesclar na outra e penetrar na cerda do tecido. Pronto, todo praticamente preenchido, todo manchado. Agora eu vou lavar meu pincel e vou trabalhar com sépia para deixar mais queimadinho. Eu vou dar umas pinceladinhas de sépia aqui, ó, na base. Lembra que a gente colocou o telha aqui toda a beirada? Aqui, ó, do lado da flor. Agora, você vem subindo com esse sépia, você vai colocar assim, em cima do telha. Você não vai levar o sépia em cima do amarelinho. Se você colocou muito amarelinho, ainda dá tempo. Volta e coloca mais telha. Em cima do amarelinho, assim, ó, no máximo você dá uma pinceladinha com o pincel bem limpo. Aqui nesse canto a gente vai ter um tom mais escuro. Aqui ficou uma mancha grande de amarelo, tá vendo? Então, eu vou pegar um pouquinho do telha, vou dar uma diluída nesse amarelo, para eu poder colocar um pouquinho mais do sépia. E outra coisa, pode deixar assim manchadinho também. Só não deixe pingadinho. Esse lado aqui vai ficar mais escuro, porque é o lado da sombra. Aqui, ó, nessa beira aqui também vai ficar um pouquinho mais escurinho. Aqui, nessa beirada, eu vou deixar mais escuro. E eu não vou deixar essa linha aqui, ó, tão nítida. Eu vou colocar o sépia bem em cima do contorno. E vou crescer um pouquinho essa sombra para cima do prato. Um pouquinho mais. Olha a diferença. Aqui, ó, ainda tá meio molhado meu vermelho. O ideal é que fique, que essas cores aqui sejam secas. Aqui, ó, aqui eu não fiz ainda. Aqui eu já fiz. Viu como aqui ele dá uma sumida na linha que tá forte. Tá vermelho, o vermelho ainda tá molhado. Então, eu não vou fazer agora aqui. Aqui já dá pra fazer. Eu venho sumindo até por aqui, ó. Aqui esse pedacinho eu posso até deixar o contorno. Agora, nós vamos preencher aqui essa parte do buraco. Vai ser aqui, ó. Sépia. E quando for chegando aqui, você vai limpando o seu pincel. Que a gente vai colocar um pouquinho do telha. Aqui, ó, fechei. E agora, vou fazer sumir aqui em cima do sépia. Essa parte aqui de cima, eu vou preencher inteira com amarelo canário. Agora que eu preenchi, a gente vai trabalhar também com o telha e com o sépia. Primeiro, o telha. Eu vou pegar de pouquinho e vou colocando aqui, ó, em volta, fazendo manchinhas para fora. Aqui escapuliu um pouquinho de tinta, aqui dentro tem que ficar bem escurinho. Não é para fazer uma linha. Não é retinho. Ó, vai limpando assim teu pincel aqui para fora, para esse lado, deixando amarelinhos aparecendo. Pro lado de cá é um pouquinho menos, que aqui tá batendo a luz.
mas também tem. Aqui em cima também. Eu tenho que pôr aqui um pouquinho mais, porque eu tenho um risco ali que eu preciso cobrir. Aqui, ó, você pode até dar umas batidinhas, tipo, virando. Ele entrou essa corzinha aqui. Aqui tem que ficar o contraste. Aqui você pode dar uma misturadinha, bem de leve. Agora, a gente trabalhou essa beirada. Beirada de fora, você vai colocar, também não é uma coisa reta. Se ficar uma pinceladinha que saiu para fora, não tem problema. Aqui, ó, eu venho limpando meu pincel até o final. Voltando aqui. Aqui eu tenho uma marca onde deu uma estourada no bolo, que ele cresceu bastante. Você viu que é batidinha? Não tem como eu colocar um risco aqui para você, uma linha. E essa parte aqui vai fazendo batidinhos para lá. Vai me seguindo. Daqui a pouco a gente tem um bolo de fubá pronto. Aqui na beiradinha fica só uma sujeirinha. Desse lado aqui. Aqui a gente tem também umas manchinhas, fazendo essa meio linha, que é meio estourado, né? Meio marcadinho. Ah, se você tem dúvida, faz favor, entra lá no site da Gabi, pega a receita desse bolo, faz o seu e me conta como foi a sua experiência de fazer o bolo e pintar o bolo. Com certeza você vai gostar, vai aproveitar bastante lá as receitas dela. Quando chega aqui, ó, eu tenho que entrar um pouquinho também com essa cor. Aqui embaixo a gente colocou o sépia, então ficou mais escurinho. Aqui tem uma manchinha maior. Toda a bordinha aqui, ó, você vai trabalhar fazendo sujeirinhas, mas vai permanecer esse sépia embaixo. Tá vendo como fez a marcação aqui? Aqui atrás da folha eu vou deixar também uma mancha um pouquinho mais escurinha. Aqui pelo meio não é tão forte, então, ó, tirei o excesso de tinta aqui e agora eu vou fazer assim meio que uns risquinhos. Sempre tira o excesso da tinta primeiro. Essas manchinhas, elas são arredondadas, né? Tem que ficar manter a forma aqui essa parte aqui. Mais umas sujeirinhas. O teu desenho, a tua pintura, não vai ficar igual a minha, tá? Você vai fazer o seu bolo. Porque quando a gente faz uma coisa assim meio livre, meio solta, você não consegue fazer a mesma coisa outra vez. Então, você vai fazer o seu bolo e eu fiz o meu bolo. Eu te mostrei como fazer. Você vai ser independente fazendo o seu próprio. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo agora, para fazer uma luz. Aqui, ó. Depois que eu trabalhei com toda essa sombra, só um pouquinho. Inclusive, esse pedacinho aqui, eu vou bater um pouquinho para dentro dessa sombra, por cima, ó. Um pouquinho mais. Não precisa deixar o relevo de tinta, mas vai ficar assim mais redondinho, meio esfumadinho. Aí. Agora, por último, vou pegar uma pinceladinha
de marfim e vou colocar aqui, que eu tenho uma área de amarelo que tá puro. Então, eu vou pôr aqui também. Eu tenho uma área de amarelo puro, então eu vou colocar em cima. Não coloque o marfim em cima do telha. Pouquinho mais. Pouquinho mais. É um pouquinho de luz que tem aqui e aqui. Ajeitar aqui a bordinha. E é isso aí. Agora, eu vou terminar as folhas da rosa que estão do outro lado. Terminei as folhas aqui. Agora, a gente vai para a rosa. Nós vamos usar o vinho de sombra, o rosa antigo de base e o rosa bebê para fazer uma primeira luz. Eu vou começar com o rosa antigo e eu vou colocar aqui, ó, na pétala que tá por trás. Eu gosto sempre de começar a rosa, quando eu vou fazer pétala por pétala, naquelas pétalas que estão por trás. Ó, deixei um espaço, tá vendo? Nesse espaço, que é a área da luz, eu vou colocar o rosa bebê. E vou dar uma leve mexidinha com a tinta, assim. Porque eu não tô misturando. Ó, só uma batidinha de pincel. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui. A mesma coisa. Ó, coloco aqui. Aqui que tá por trás daquela. Aqui eu tenho uma dobrinha. E dou uma puxadinha assim, ó, limpo o pincel. Você viu que eu tô seguindo estritamente o risco. Agora, coloco o rosa bebê aqui. Já preencho essa curvinha aqui com o rosa bebê também. Essa dobrinha. Agora, a próxima é esta aqui. Eu vou fazendo uma por uma, do mesmo jeito. Ó, sempre deixando um pedaço, um espaço, onde você vai colocar o tom mais claro, o tom da luz. Lembrando que a luz sempre vai por cima e a sombra, que é a cor mais escura, sempre vai por baixo. A próxima é aquela dali e eu vou fazer da mesma forma. Agora, eu venho pro lado de cá. Eu vou fazer esta e esta, do mesmo jeito. Aqui, ó, tem uma dobrinha, então preenchi no meio. Eu vou deixar um ponto de luz aqui em cima e um ponto de luz aqui embaixo. Aqui no meio eu vou deixar escurinho. Esta aqui, ó, enchi toda a parte do centro. Vou deixar só o rosa bebê aqui e uma pontinha aqui em cima. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui do fundo. E aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar com o vinho, bem aqui no centro. Centraliza bem esse vinho. Aí, eu não faço esse movimento. Eu vou colocando e já deixando, ó, vou puxando, tá vendo? Onde tem o risco. Aqui embaixo fica bem preenchido. E aqui eu vou puxando um pouquinho até aqui. Depois até aqui. O pincel tá bem limpo. Agora eu vou preencher o restante com o rosa antigo. Se você não esfregar muito, o risco vai aparecer. Aqui você não deve deixar redondo. Não precisa deixar redondo. Você pode ir deixando pontinhas mesmo. Eu já vou trabalhar o rosa aqui, da seguinte forma. Peguei uma pontinha. Tá vendo essa linha aqui?
Então, eu vou pôr uma pincelada, ó. Não saí de lá e nem cheguei aqui. Eu coloquei uma pincelada rápida. Agora, eu vou seguir mais ou menos aquele risco. Ó, você só vai encostando o teu pincel e dando puxadinhas. Com isso, você vai fazer essa parte aqui como as rosas são, que tem várias pétalas menores. Aqui eu ponho a tinta pra cá, aqui eu ponho a tinta pra fora, ó. Dou uma pincelada meio curva, né? Aqui pode até ter mais uma. Aqui também. Aqui mais uma. Não tem necessidade de passar na bordinha. Você viu que eu deixei a bordinha pra lá? A tinta ficou um pouquinho mais pra dentro. Tem mais um aqui, um gordinho aqui, um gordinho aqui. Sempre procure equilibrar. Eu gosto de fazer uma pra cá e uma pra lá, uma pra cá e uma pra lá. Assim a gente não perde a composição do espaço. Agora eu tenho aqui, ó, essa parte e ficou essa pétala que eu passei ela aqui por cima. Então nós vamos fazer aqui embaixo primeiro. Eu vou colocar o rosa também aqui, o risco vai aparecer. O rosa aqui, ó, atrás da dobrinha. E aqui nesse meinho eu vou colocar uma luz com rosa bebê. Aqui eu tenho a dobrinha. Já posso colocar um rosa bebê só para não perder o risco, para não perder o espaço. Agora eu tenho esse espaço aqui. Não tô nem lavando o pincel. Que eu vou colocar o rosa antigo. Contorninho também. Aqui eu tenho uma dobrinha que eu vou colocar já o rosa bebê. Esse outro espaço pequeno aqui, vou colocar também. Aqui, ó. Eu tô colocando espaços de sombra, tá? No contorno também passo um pouquinho. Deixo um buraquinho aqui que eu vou colocar um pouquinho do rosa bebê. Agora, vamos àquela ali. Tenho aqui vários cortezinhos. Eu vou preencher todo esse restante aqui, essa beiradinha, com o rosa antigo. E essa aqui é aquela última pétala. Olha como eu vou resolver essa beiradinha aqui agora. Realçando o vinho, ficou um pedacinho aqui sem preencher. Um pouquinho do rosa bebê. Eu vou fazer aqui, ó, bem no meio, eu vou fazer uma pincelada. Pode até ser assim, ó, menor, duas. Um pouco mais cheio, né? Aqui eu vou fazer uma assim, ó. Mais gorda. Aqui eu vou fazer uma assim. Agora eu tenho essa pétala que é como essa daqui, que eu ainda não tinha trabalhado. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do rosa, puxando pra dentro. E aqui vai ser uma dobrinha, então eu não ponho a tinta desse lado, puxando pra cá. Eu faço o contrário, ó, eu ponho a tinta ali e deixo liso, que é a dobrinha dessa pétala aqui. Percebe? Ela vem assim, quando chega aqui, ela vira, ela dobra. Prontinho, resolvido. Agora eu vou acentuar um pouquinho a sombra de vinho aqui, ó, em cima do risco. Viu por que eu coloquei o rosa antigo aqui para os dois lados? Agora eu vou puxar ele um pouquinho para fora. E aqui eu vou passar o pincel bem em cima para tirar aquela linha de contorno. Um pouquinho para fora, aqui ó, um pouquinho para fora, em cima do rosa antigo, nunca em cima do rosa bebê. Aqui, chego aqui, aqui ó, um pouquinho também.
Aqui eu vou entrar nesse espaço aqui. Aqui pelo meio não vou colocar. E essa parte aqui. A rosa toda definida. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco. Um detalhe, aqui tá muito molhadinho ainda. Então, eu vou colocar a tinta e com certeza ainda vai sumir um pouco. Coloco só no lugar onde tem o rosa bebê. E deixo um pouquinho do espaço para eu poder puxar essa tinta. Aqui, por exemplo, ó, vou colocar uma pontinha aqui. Vou puxar só assim. Eu não vou ficar esfregando ali. Aqui eu vou colocar uma apertadinha de pincel. Aqui, vou pôr aqui e aqui, ó, 2 pinceladinhas. Dou uma puxada. E deixo assim, não fico esfregando muito, não. Aqui, um detalhe para marcar a dobrinha. Aqui também. Aqui vai um pouquinho de luz. Agora, eu venho pro lado de cá, tem um ponto ali, um ponto aqui e uma dobrinha aqui. A dobrinha eu não vou esfumar. O ponto de luz eu vou esfumar. Ficou bem marcado aqui, ó. Vou ter que voltar com um pouquinho de tinta depois. Agora, eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho de branco aqui em cima. Um pouquinho de branco aqui. Posso passar um pouquinho pra fora. Um pouquinho de branco aqui. Um pouquinho aqui. Se você não gosta de trabalhar com o branco, você pode usar novamente o rosa bebê. Você espera secar. Aí você trabalha iluminando novamente com o rosa bebê. Dá certo também e fica bem legal. Fica um pouco mais discreto. O meu aqui tá fica assim forte, né? Mais agressivo. Eu gosto assim. Ó, iluminei um pouquinho só com uma sujeirinha que eu tinha no pincel. Lavei meu pincel com ele seco. Eu até posso fazer isso aqui, ó, sem tinta. A tinta do tecido ainda úmida. Aqui, ó, que havia ficado muito marcado. Então, eu venho fazendo um anuviado. Vou usar o amarelo bebê, pincel 0, e fazer aqui, ó, uns pontinhos. Que não são pontinhos assim, tom. Você faz um batidinho, tá? E só aqui, não espalha por toda essa parte, não. Para completar aqui o arranjinho, eu vou fazer o cabinho com sépia. Aqui, ó, você com certeza vai achar ele aí no teu risco, se você não deixou o espaço dele. Eu deixei o meu. Risquei 2 aqui, por mais uma aqui. Pincel 0, gosto de iluminar um pouquinho com o marfim. Só mesmo uma linhazinha que começa aqui mais claro, ali tem que ficar escuro mesmo. Pronto. Assim que secar, a gente pode fazer o fundo. Eu vou colocar o fundo aqui com o amarelo bebê, o rosa bebê, o rosa antigo. Vou usar um pouquinho do cinza, do sépia, para fazer uma sombra mais forte. Mas eu vou começar, coloquei diluente aqui, ó. Uma pinceladinha do amarelo. Eu vou pegar a cor bem clarinha. Nós vamos misturar tudo, então não se preocupe com isso aqui. Eu vou começar aqui em cima, ó. Eu não vou fazer sair para fora do desenho muito. Começa no cantinho e vai levando. Eu tô usando um pincel que não tem número, mas é um número 14. Já não tem mais. Vou colocar um pouquinho aqui no centro. Só assim, esse lado ali já tá. Agora eu vou atravessar. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, ó, desse lado. Daí eu limpo o pincel pra fora. Vai sumir essa tinta. E vou colocar também um pouco do amarelo aqui. Aqui embaixo a gente vai fazer uma sombra do prato
Mas mesmo assim, ele precisa de uma base numa linha horizontal. Então, eu vou colocar esse amarelo sem levar em conta a sombra que eu vou colocar mais forte ali depois. Ó, tô trabalhando com o pincel assim, pouquíssima tinta. Mas isso vai trazer a ideia do plano. Eu tenho que subir um pouquinho aqui. E vou deixar a marca do pincel na horizontal. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê. Já vou misturando aqui, meu pincel tá sujo de tinta, não lavei. E vou completar aqui, ó. Você viu que já deu um salmão? Vou chegar aqui com esse rosinha. Vou passar um pouquinho do rosa pro lado de cá, só para não ficar dividido, rosa de um lado e amarelo do outro. Bom, ali. Agora eu venho pro lado de cá, que eu vou colocar o rosinha nessa parte. Rosinha, mas já tem um pouco do amarelo aqui na mistura. Então, ele já não tá mais rosa, bebê. Ele tá meio salmão. Tá meio rostinho de boneca, na verdade. Bom, certeza de que a tinta sumiu para todos os lados. Eu vou pegar agora um pouquinho do rosa antigo. É um tom mais forte, então um pouco mais de cuidado com ele. Eu vou colocar aqui em cima do amarelo, deixando umas linhazinhas. Você tá escutando o barulho do pincel raspando no pano? Porque eu tô apertando bastante isso. Aqui nos finais, ó, ele vai sumindo. Não fica marcação. Um pouquinho mais forte aqui. Um pouquinho mais forte aqui. E uma raspinha pro lado de cá. Pronto, agora eu vou usar as últimas cores. O sépia, vou colocar bem em cima. E o cinza, também com diluente. Olha a cor que ficou. Tiro o excesso. Você se lembra daquela sombra que a gente fez aqui, ó, no prato? A sombra do bolo. Agora a gente vai fazer a sombra do prato. Também aqui, ó, pra fora. Com essa cor. Começo bem pertinho. Depois eu pego um pincel menor para poder chegar ali e fazer a linha do prato. Aqui, ó, já vou até pegar um pouquinho mais do sépia mesmo. Que aqui vai ficar mais escuro. Mas eu não vou cobrir, eu não vou invadir nessa área aqui dessa cor bonita que ficou aqui do amarelo com o rosa. Vai ficar aqui, ó, mais ou menos. Pegar um pouquinho mais do diluente. Aqui, ó, uma linha. Dentro preenchido. Termina aqui. Consegui fazer ali bem certinho. Mesmo assim, eu vou passar um fio de sépia aqui. Eu peguei o pincel número 6. De novo. Prontinho. Aqui embaixo da rosa. A gente já tem uma sombra aqui, né? Com o amarelinho e o rosa. O rosa antigo. Mas eu vou deixar com sépia. Esse sépia com um pouquinho do cinza. A sombra tá batendo, a luz tá batendo aqui. A sombra tá pra cá. Então, aqui fica mais escuro. Do lado de cá, você não precisa colocar a sombra.
Um pouquinho, vou pôr um pouquinho de escuro aqui, só no cantinho. Um pouquinho mais de cinza. Temos um cantinho aqui também. Aqui também um cantinho. O pincel tava sujo, peguei um pouquinho de cinza com clareador. E agora aqui esse cantinho, vou colocar um pouquinho de sombra esse cantinho. E aqui entre essas folhinhas. Eu vou fazer aqui agora com o azul cerúleo, não, turquesa, azul turquesa. Uma pinceladinha. Posso pôr até um pouquinho do clareador junto. Pouquinha tinta, bem pouquinha tinta. Eu vou colocar aqui, ó, um batidinho. Nesse cantinho. Um batidinho aqui nesse cantinho. Um batidinho aqui. Aqui. Nesse espaço aqui, eu vou passar por cima dessa folha, ó. Pra cá. Você viu que eu tô pegando com clareador? Então, ele tá bem diluidinho. Vou colocar um pouquinho aqui também. Agora eu vou sujar aqui também. Só sujeirinha mesmo, porque aqui eu não vou fazer nada. Vou usar o azul hortênsia nas pontinhas. Ó, isso já vai dar um toque de luz. Pontinha. Vou batendo o pincel. Aqui ficou... Ai, peguei muita tinta. Sujei o pincel no azul. Tô fazendo com esse pincel chato mesmo, mas o melhor é fazer com um pincel mais redondinho, tá? Porque se você bater só numa posição, ele vai ficar marcadinho, vai fazer risquinho. E a ideia não é risquinho. Ui. Branquinho, pincel zero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, umas batidinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Florzinha, batidinho. Pontinho. Aqui fica um cachinho. Aqui vai uma. Batidinha de pincel. Aqui também vai uma. Batidinha de pincel. E aqui vai mais uma. No canal Sonalu em Detalhes, eu fiz um cachinho de flores desse daqui. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá. Pronto. Amarelo ouro em todos os miolinhos. Pode até achar a florzinha assim onde não tem. Ó, aqui tem uma, duas, três flores completas. Mas aqui eu tenho umas pinceladas de branco, eu posso pôr um amarelinho em cima. Faz de conta que é uma florzinha que tá lá por trás. Prontinho! Nosso bolo de fubá com rosa, que a Gabi, da Cozinha da Gabi, enviou a foto para eu pintar. Não deixe de dar uma olhada lá no Cozinha da Gabi, no Instagram. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, eu agradeço de coração. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual, Henriette, que mora em 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas quando, pesquisando no YouTube, achou o passo a passo do tigre que eu havia pintado numa toalhinha de lavabo. Corajosa que é, pasme, está pintando na parede. Na pintura, é curiosa, nunca fez curso pago. Henriette,
Quando você acompanha as aulas do canal Sonalu Pinturas, você está fazendo um curso de pintura. Você é minha aluna. E é por isso que agora vai ganhar uma nota 10 e um beijinho mais que especial.